Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Laura e a nossa convidada da semana, a Ananda, porque a gente hoje vai falar da nona semana do BBB 25 e teve a twist da vitrine do seu Fifi, que a gente falou semana passada um pouquinho, deu um spoiler e eu e a Laura ainda acertou que a Renata seria uma das escolhidas. Não era tanto mistério, mas ela veio aí. E o paredão recorde da temporada. Mas primeiro eu quero saber da Ananda, porque a última vez que ela veio aqui foi na semana 3. A gente tava começando a se desiludir com o Big Brother. Ananda, você tá voltando aqui 6 semanas depois. E aí, se desiludiu por completo? Como é que tá a sua relação aí com o Big Brother até agora? Oi, gente. Olha, eu confesso que eu tava assim, quase largando a corda. Eu tava quase largando. Só que aí, da semana passada pra cá, a Aline começou a aparecer e aí não, vale a pena voltar. E aí foi que tô voltando a assistir com mais afinco, né? Porque antes realmente eu tava no nível de desilusão 100%, Então você tá na vibe do É Por Ti, Aline Patriarca, né? Nessa, basicamente. nessa É, vibe. a gente que estava aqui sabe, né, que estava numa situação difícil. Eu fiquei decepcionadíssima com a Aline quando ela sabonetou naquele sincerão, mas a diva deu a volta por cima. Ela só precisava do Diogo sendo eliminado. Ali numa semana que o povo fala tanto de páginas imparciais, páginas parciais, nós não somos metade da metade dessas páginas grandes, né? Mas a gente tá aqui de prova, quem ouve a gente desde o começo e sabe que a gente começou aclamando a Aline, por exemplo, começou falando até bem de Eve Renato em alguns momentos também. Hoje não esperem esses elogios pra elas que não vão vir. Muito pelo contrário, vai vir muita coisa por aí. Mas, nossa, no episódio que a Aline sabonetou, a gente desceu a Lena, coitada aqui, né, no Merecido, né? podcast, né, Merecido. merecidamente. E agora, gente, que ela deu a volta por cima dela, ela tá pra gente. Gente, a Aline tava recebendo massagem nas costas do Vinícius, porque carregar o Big Brother é complicado nas costas. É pesado. É pesado, gente. Ter carisma e eloquência, nem todo mundo tem. Mas a gente vai falar ainda mais da Aline daqui pra frente, porque a gente sabe que a Renata foi pra twist do seu Fifi, que foi por votação popular, mais de 30%, se eu não me engano, quase 30%, entre todos da casa, ela ficou lá quase 24 horas completas, vendo o que o povo estava falando, com cartaz, com vídeos, supostas falas, né, supostas conclusões, supostos G3, supostas forças, né, que as pessoas têm ali, e voltou cheia de informação. E causou um burburinho, e a gente, querendo ou não, gostando ou não, sabe que a pauta dessa semana do Big Brother foi essa twist do seu Fifi. E aí, Laura, o que você achou das consequências dessa twist? Porque aconteceu muita coisa, ainda chegou informação, verdadeiras ou falsas, mas ela ditou tudo lá como verdadeiro. Eu já falei várias vezes sobre essa coisa. A gente falou muito sobre semana passada, sobre interferência e tal. Gente, o nível que esse BBB tava, sinceramente, não tô nem aí. Pode interferir em tudo. Pode jogar a gente lá dentro. Eu sempre achei que ia ter alguma coisa de cada de vidro, porque eles falaram muito de trazer coisas antigas do programa para essa edição. Então, eu achava que ia ter uma casa de vidro mesmo. E acabou não sendo. Acabou sendo essa situação com a participação lá dentro. Eu achei assim, me diverti muito no dia, e é o que me interessa. Com a mulher de fada lá, falando tudo, a mãe da Eva falando de alisar, para não ficar alisando. Como não rir de uma pessoa que tem que falar isso pra outra? Para de ficar alisando o outro. Foi assim, um, primeiro que prova que o brasileiro tem sérios problemas com reality show. Assim, sinceramente, o nível que as pessoas chegam é muito louco. As pessoas fazem de tudo para aparecer. E, assim, pelo menos me divertiu muito, entendeu? Acho justo? Não acho justo, mas o Big Brother não é justo, então é isso. Aquela famosa frase, uma frase que a gente fala, além de falar de protagonismo da própria história, a gente fala muito do que é justiça em reality show, né? Pra Exato. que lado é a justiça? Não, pra mim, daquelas pessoas que foram lá, a última pessoa que eu acreditaria no que falasse era uma pessoa vestida de farda, de fada e pintada de verde. Assim, qualquer coisa que aquela pessoa falasse, mesmo sendo verdade, eu não ia levar a sério. Porque se uma pessoa se prestou a sair de casa com fantasia de fada, com a cara pintada de verde, é a mesma energia dela ter botado uma camisa verde e amarela e rezado com um pneu, né? Um pouco tempo Nossa, atrás. passou muito essa vibe, né? Engraçado que todo mundo sentiu essa vibe. É. Não que o ninho desse fandom não esteja muito distante das pessoas terem feito isso ano passado, né? Assim, que É, já vi uns tweets, que a gente lê uns tweets que eu digo, umas próprias coisas que falaram,
Mas e pra você, Ananda, o que você achou disso, dessa twist, dessa interferência e da volta da Renata pra casa, porque ela gritou causando, eu tô falando sendo irônico, viu? Do a Surucucu voltou. Eu achei bem engraçada também, assim, nesse dia foi muito entretenimento, assim, uma coisa meio raiz, assim, idosas Foi. malucas, segurando cartaz, vestidas de fada, pedindo para que a Renata ficasse com o Mike. Então, o primeiro cartaz que essa senhora levantou foi isso. Simplesmente que ela era caprichete Renata e Mike. Então, tipo assim, isso para mim foi o ápice do meu divertimento naquele dia. Eu fiquei acompanhando o dia todo, assim, querendo ver qual seria o nível de loucura que isso ia chegar. E aí, quando eu comecei a ver os cartazes, eu já comecei a gente já começa a pensar, né? Cara, a Renata não vai filtrar isso. Porque qualquer pessoa, acho que seria a primeira coisa, não, preciso filtrar as informações. Mas ela simplesmente pegou todas as informações como verdade. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Ela começou chegou falando para Vilma que a Aline tinha feito um plano contra o Diogo, uma coisa assim completamente surreal. E aí essa informação ela não filtrou. E detalhe, né? Tinha muitas informações sobre o Diogo, justamente pelo o fandom do Diogo ter virado da Renata, né? E aí meio que deu uma misturada aí nessa questão, aí já levantou G3, um G3 que só eles gostam, porque, né, o público, boa parte, com certeza não deve nem saber da existência desse nome de G3. Enfim, eu achei bem legal. E sobre justiça, o Big Brother nunca foi justo, a gente não é justo como público, né? Então isso aí é o de menos, eu acho. Isso do G3 só vai tomar realidade porque eu tenho certeza que vai vir um VT sobre isso daqui a pouco. De Isso eu já fato. dou certeza. Se vier um VT, aí o público compra, mas enquanto isso aí pra mim tá uma coisa de Twitter, sabe? De internet, assim, pequena. E esse negócio da Aline fazer um plano, gente, analisem, a Aline não é o tipo de participante que vai ganhar simpatia do público e se tornar uma grande favorita e ganhar 2 milhões e meio no final. Infelizmente, a gente sabe disso. Infelizmente não, né? Apesar dela ser raiz, né? Assim, dela ter todos os quesitos pra ser. Como é que uma pessoa como a Aline ia tramar uma eliminação do Diogo, o Diogo ia ser eliminado, ele ia bater no paredão e ela mesma não ia sair? Eu não entendo, essa conta não bate. Gente, e sobre a casa de vidro pra mim, que era vitrine do Sofifi, né? O nome horrível, botava casa de vidro, era tranquilo. Eu acho assim, gente, praticamente abriu-se as portas do inferno, soltaram uma bomba no esgoto, porque foi só ratazana, morcego. Nossa, gente, foi... Eu acho assim, tudo de ruim que um reality show consegue proporcionar pra gente foi pro shopping. Assim, não tem pra onde correr. Porque, gente do céu, a máfia do cabelo Chanel, tava todo mundo ali presente. Era cartaz, como a Ananda falou, do Mike, cartaz com o Mike. Gente, chipavam Renata com o Mike. Conseguiram tirar alguém desse bueiro que Eu dei chipa muita os dois. risada. Não era, eu achei que foi uma coisa assim, tipo, surreal. E como você falou, Ananda, isso de não saber filtrar. Mas tem umas coisas que eu não sei que não foi nem filtrar, foi ela levar como coisas escritas como vídeo, né? Porque ela Por não tinha acesso a conveniência tanto também, né? eu acho Conveniência que pra ela. beirou não, em alguns momentos, Renata, pra mim foi um jogo sujíssimo que ela fez. A gente vai chegar Totalmente, né? nesses pontos daqui a pouco. Mas, e do principal que ela teve é que quando ela chegou na casa, ela expôs algumas coisas, mas o que eu gostei é que quem já não gostava dela continuou não gostando, continuou batendo de frente. E isso foi muito bom, porque mostrou que as pessoas não caíram. Mas e aí, Ananda, começando com como você achou que a Renata teve que esse tratamento com as notícias? Como foi que ela ditou a semana? Você acha que ela foi bem de estratégia? Você acha que o que foi que ela fez de errado e o que foi que ela fez de certo? Sim, né? Não podemos negar que rendeu. Gostando ou não da participante, rendeu. Assim, a gente conseguiu ver uma movimentação. Agora, eu achei que ela realmente deveria ter feito essa separação, né? Separar o joio do trigo, aquela coisa, ver no que ela poderia acreditar, de que forma ela poderia chegar, mas não tem como. Eu acho que isso acontece com todos os participantes que recebem informação externa. Eles começam a se achar os campeões, é o contato deles pela primeira vez com o público, uma coisa que ninguém lá dentro teve. Então, claro que nesse contato eles vão se deslumbrar. Não tem, eu acho que nunca existiu participante que teve acesso a informações externas que não voltou assim. Até alguém
citou essa semana a história do Mau Mau, que quando voltou humilhando a Maria e acabou dando o prêmio para ela. Então, tipo assim, é bem isso, sabe, para mim. A pessoa, ela voltou, obviamente, super soberba, e, na minha opinião, isso aí é o pior jogo que ela pode fazer. Eu tô um pouco curiosa para saber como é que vai ser as próximas semanas, mas, na minha opinião, é um jogo ruim. E é curioso, né, Laura? Eu Porque também assim, acho. a Renata tem informações da semana 8 pra trás. O Big Brother não vai acabar hoje. Hoje não é a final do Big Brother, né? Ou seja, tem coisas que vai acontecer daqui pra Muito frente jogo para que rolar. ela não tem acesso, né? Porque tem 300 pessoas na casa ainda. Mas você acha que ela soube lidar direito com as informações e soube trabalhar direito? Eu acho que a sorte da Renata é que ela parece ter uma torcida muito forte. Só que o problema dela é que eles falaram isso pra ela lá, que não tem favoritos. Não tem um favorito, não tem uma Juliette. Eles deixaram isso claro pra ela lá dentro. Quando ela tava lá dentro, lá dentro, lá fora, né? Dentro da casa de vidro, mas lá no shopping. Eles deixaram isso claro pra ela. Então eu acho que ela tem que pensar nisso. Eu acho que ela pensa, tanto que ela não tá atacando as outras pessoas que eles falaram pra ela que tinha torcida, né? Ela tá tentando É. manter esses à distância. Esses assim, né? Só que eu acho que é perigoso também. Isso porque ela não é tão favorita assim. Mas ela tem uma torcida muito forte, tem mesmo. Mas eu acho que tem outras pessoas que também têm suas torcidas e a gente não sabe como isso vai acabar se medindo no final. A sorte dela é que eu acho que a torcida do lado de lá é só por ela, né? A Eva claramente não tá nem aí pra Eva, é dela. A da Vilma também vai pra ela. A do outro lado, não. O Diego tem sua torcida, a Vitória tem sua torcida, a Aline tem sua torcida, o Guilherme tem sua torcida, né? E isso acaba prejudicando eles, assim, o jogo acaba batendo. Tipo, quando a Graciane foi pro paredão, a torcida do Diego votou pra Graciane sair, né? Com razão, eu entendo. Mas aí cria-se um conflito, né? Ali. Até eu acho que tinha gente de torcida do Guilherme que preferia tirar a Graça também. Então, assim, cria-se uma situação de conflito, né? Eu acho que de inteligente, o que a Renata fez foi que realmente ela não foi pra cima dos favoritos pra botar no paredão. Né, assim, ela sabia que a Graciane tá queimada, sabia que a Aline tava. Agora, de burrice, pra mim, o que ela fez, peraí que eu tenho que pegar aqui e enumerar, porque foram tantas, né? Mas é porque tem isso, como vocês falaram. Não tem favoritos, mas ela sabe que é uma das favoritas. Porque, gente, se o público me levar pra lá, eu ia ficar um pouco deslumbrado. Eita, gente, mais de 10 pessoas. Eu sei que tem mais, né? De 16 pessoas. Eu fui mais votado pra ir. E a gente falou aqui semana passada que isso é uma faca de dois gumes, né? Você vai ter informações, mas nem toda informação passada por uma fada pintada de verde é verdadeira, né? Então não dá pra levar. Mas eu acho que o tom que ela começou a usar as coisas, porque ficou, não foi natural. Uma prova disso foi no pós-sincerão, quando ela falou do, assim, eu entendo ele, eu gosto do Gui. Gente, ela não gosta dele. Ela sabe que ele é popular. A Vitória não virou uma das pessoas que ela menos gosta naquela casa. Se passou uma pessoa neutra. Tanto que ela falou assim, tá no nada, mas claramente ela não suporta a Vitória, né? E ela não ficou nada natural, ela foi pro embate pra cima, mas eu acho que uma coisa que ela não soube trabalhar bem foram algumas informações que levam pra outras vertentes que a gente não gosta de trazer pra reality show, que são as coisas mais, que a gente sabe que é o jogo baixo, o jogo criminoso que o fandom faz, né? Porque, por exemplo, o cartaz que trazia dizendo pra ela ser uma Aline educada, seja como a Aline mais educada. Eu digo, gente, a Aline não dá pra dizer que a Aline é mal educada. Dá pra dizer que a Aline só não é falsa, porque a Aline falou, né? Ela não é falsa, porque a gente pode ver, ela chamou a Renata de soneca dos 7 anões, mas ela depois chamou na cara dela. Ela fala uma coisa, mas depois ela joga na cara da pessoa que ela é, né? Então, assim, ela diz as coisas. Mas isso leva àqueles questionamentos. Eu digo, ué, por que você quer uma Aline educada se você tem a própria Aline no Big Brother pra torcer? Exatamente. Porque a Renata vai poder gritar, né? Assim, poder gritar. A gente sabe a resposta, infelizmente. Sim, Né? a Que gente não Big pode nem Brother. falar, né? Porque é processo. Mas a gente sabe a resposta, porque a gente sabe que fandom de reality show, principalmente o Big Brother, como eu falei, é quando você joga aquele questão de bueiro, porta do inferno que eu falei, é fandom de Big Brother, 90% é assim, infelizmente. Ainda mais de uma loura branca, né? Aí E sabe o que é pior? é a galera Duas que torce pra grandonas, padrão. porque Renata e Eva não tem nem 18, 19 anos, gente, pelo amor de Deus. São 30 a mais, se eu não me engano, já, né? Então, se comportando como adolescente é pior ainda. Né? É pior ainda. E a outra informação foi daquela questão de que a Aline falou que aquele vídeo que teve, né, que foi cortado, que o fandom distorceu durante uma semana aqui, e é quando a Renata
falou isso sincero, você falou que continuaria o quê? Você falou que fazia o quê? E ela falou depois no final, se eu não me engano, ela falou como um tom de ameaça, não foi, eu digo, da Aline. Eu digo, gente, isso dá um processinho da equipe da Aline pra ela, né? Porque a Aline não ameaçou ninguém ali. Eu acredito que a equipe da Aline iniciou alguma coisa em relação a esse negócio de processo. Porque insinuar alguma coisa, gente, assim, uma coisa de agressão ou de tudo no Big Brother é contra as regras do programa, né? Tanto que a gente pensava até que o Binho e o Davi fossem ser expulsos no passado por causa disso, né? Deles quase ter partido para os tapas e murros literais ali. Mas eu acho que ela jogou muito baixo com isso. Ela jogou com informações que não sou fazer e jogou muito baixo. Eu acho que o maior erro dela, o maior erro da Renata foi a Eva, porque a Eva se achou que ela que foi pra casa, ela que tem informações, ela virou Verdade. completamente a sombra. Eu quero saber disso de vocês também, Vananda. E aí, o que você achou da Eva após a volta da Renata? Porque muito se falou disso, porque a Renata só foi pra a vitrine porque mostrou que a torcida da Eva abriu mão da Eva aí e foi pra Renata. Isso diz muito sobre pra onde a torcida vai. Não, a torcida claramente é, em primeiro lugar, a Renata, e aí, se der, elas salvariam a Eva. Mas realmente a mudança de postura dela, ela foi surreal, assim. E o que tá me incomodando muito, muito é a forma que a Eva, e tanto a Eva quanto a Renata, estão se referindo ao fato delas serem muito educadas. Cara, isso tá muito esquisito, porque elas toda hora querem dizer o quanto elas são educadas, o quanto elas não são baixas, o quanto elas são diferentes da Aline nessa questão da educação. Inclusive, teve uma conversa onde a Eva meio que diz assim sobre o fato da Aline não ter OAB, e é por isso que. E ela não completa a frase. Eu achei isso tão feio, assim, e é muito estranho. Só que as pessoas não querem muito dizer, mas que tá estranho essa conversa, tá. Não, e da Eva falar isso, a Eva se esquece que, gente, a Aline é PM que passou em concurso, viu? Ela pediu Sim, exoneração pra Big Brother, tipo, ela passou numa prova que é muito mais difícil que a OAB. Assim, a nível de curiosidade, né? Assim, ela é uma PM e ela é, assim, eu acho que é muito baixo quando você começa a pôr em xeque no programa a pessoa a nível profissional, sabe? Já começa a mexer com outras coisas, porque quem tá ali, por exemplo, a Eva é fisioterapeuta, mas ninguém tá botando em questão como ela é fisioterapeuta, ninguém tá botando em questão ali a Aline, até a Graciana é formada em Direito, né, se eu não me engano. Então ninguém tá botando em xeque. era justamente essa a comparação, né? Graciane É, com OAB e a Aline sem OAB. e é muito quando você põe em xeque uma pessoa tá ali, elas não estão ali para exercer suas profissões. Cada um tá como participante. Pode calhar de ter conversa sobre profissão, etc. Mas você não pode pôr em xeque uma pessoa que você conhece só ali no Big Brother como profissional. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem pessoas que foram com uma personalidade completamente duvidosa, uma índole que a gente fica pensando, mas continuaram trabalhando tranquilamente depois do Big Brother, né? Nas suas profissões aí. Mas eu acho que a Eva realmente, se a Eva mostrou o quanto ela é infantil, imatura e que ela é a sombra da Renata. Porque quando aquela discussão com a Aline, que a Aline mais uma vez é maravilhosa, gente, quem não gosta da Aline está escutando o podcast errado, porque a gente vai elogiar bastante ela aqui ainda. É porque a Aline, depois do monstro, ela voltou uma nova mulher, né? O tom de voz, assim. Porque, Porque gente, pescou. como eu falei, a Aline Clássica. pescou literalmente tudo, né? A Aline, gente, a Aline não nasceu ontem. A Aline se deslumbrou pelo Diogo, a gente não passou pano, mas depois que ele foi eliminado, ela voltou a fluir de novo, o sangue voltou a circular tranquilamente pelo corpo dela, né? Ela ficou mais recente. A Aline sabe, a Aline não é burra, Nem ela sabe precisou de casa de vidro, né? ela sabe as situações. Quando a Renata começou a falar da educação, a Aline pescou o que Sim, ela estava insinuando, né? Assim, com a na hora. educação. Tanto que a Renata levantou o tom de voz, a Eva levantou o tom de voz, ela mandou elas se acalmarem, ela mandando respirar fundo. E a própria Renata assumiu que a Aline venceu ela nesse embate. Spoiler, a Aline venceu ela em todos os embates. Mas eu acho que da Eva em si realmente é uma sombra. Pra mim, por isso teria sido a melhor eliminação da semana, a sombra ser eliminada. E até pro fandom da Renata vacilarem, porque até pro jogo da Renata a melhor coisa era a Eva ter sido eliminada, porque aí ela herdava logo a torcida de vez. Ninguém precisaria fingir que trouxe pras duas, né? Torceria logo pra ela, que é o que querem. Mas e pra você, Laura, o que achou da Eva? Então, eu acho que vocês estão certos. E eu acho assim, meio. Ela percebeu que era sombra e tentou fazer uma compensação em cima, sabe? Eu acho que ela ficou bem incomodada em perceber que era sombra, mas ela não quer deixar transparecer e ela quer buscar o seu momento também. Porque ela deve estar pensando, tá, mas se a gente tá muito querida, somos muito amigas, por que não eu? Não é? Sim, com certeza. Por que ela e não eu? E eu acho que ela tentou compensar essa situação, é, e ficou soberba igual.
sem ter razão pra isso, né? O que é bizarro. Agora que vocês falaram da Aline, é muito real. Ela logo pescou. Eu acho que várias pessoas pescaram coisas ali. Eles perceberam a coisa delas não falarem com. Da forma delas falaram com o Diego. Os gêmeos também perceberam, né? A situação ali com eles e tal. E assim, eu acho que isso pode até ajudar com elas no caso dos gêmeos, mas os outros eu acho que são bem espertos em relação a isso. A Aline, Guilherme e Diego. O Diego se fez muitos sons nesse programa. Eu acho que eles são bem espertos, assim, então não sei se eles vão deixar a Eva se transparecer, assim. Mas eu penso que a Eva estava tentando compensar porque ela percebeu que ela perdeu ali na situação da dupla, sabe? Sabe o que faltou pra Eva? Uma californiana. Aí equilibrava. É Eu não ficaria em verdade, aí dúvida. É um pouco loura. Faltou uma californiana. Tanto que eu peguei uma foto da Vitória, por exemplo, e mandei pra Laura e pro Tony no grupo Podcast, tá vendo? É por isso que ela não é a grande favorita disparada. Porque se a Vitória fosse loira, com o plot que ela teve, não tinha Renata e Eva que chegasse com 10% da torcida dela, né? É verdade. Eu comentei no. Eu fiz um comentário falando isso, assim, as pessoas, elas. A Renata chegou lá e elas, tipo, queriam mudar tudo sobre a Renata pra ela virar a favorita delas. Então, assim, você gostava de E quê? no direcionamento da pessoa que é a Aline. O que é, Isso! assim, surreal. E você gostava de quê? É Eu quero bizarro torcer você para uma ver isso. Aline sem a figura da Aline. Então, eu quero que você seja uma Aline. Por que que ela É. virou sua favorita? E outra coisa que a gente precisa. A gente já falou isso todo ano e a gente tem que falar de novo. O poder dessas páginas de fofoca, de comentaristas grandes na criação de torcida. A gente viu isso com o famoso Gafiche, quem não lembra? Que inventaram toda a história de Carol Peixinho, Bi, E a Gabi. e a Gabi, é, são pessoas que criam torcidas e que acabam direcionando muitos assuntos do Big Brother, muitas pautas do Big Brother e criando torcidas também. Entendeu? Tem gente, que não assiste o programa. Eles assistem pessoas comentando o programa e assistem cortes da internet. É E isso verdade. acaba influenciando muita coisa. E a gente tem agora acusações aí de páginas grandes que estão responsabilizando, estão sendo responsáveis por perfis de participantes aqui fora. E para mim isso ficou super claro nessa personagem que eles inventaram da Renata, que simplesmente é descolada da realidade. A Eva também, mas a Eva um pouco menos porque ela não foi escolhida porque ela não é loura. Então, inclusive eu acho a Eva mais interessante que a Renata, assim, como personagem lá dentro. Não gosto, mas acho ela mais interessante. Sim. Mas meu ranço atualmente tá com as duas equilibradíssimo. Tá pras duas igual, Não, assim. mas eu acho que a Eva, ela teve momentos mais interessantes, assim, até de conversa com outros participantes. É. E sabe o que é curioso? Essa narrativa que a Laura falou, ela vem sendo criada desde o começo, porque eu me lembro de comentários da gente falar assim, cara, que BBB é esse que essa torcida tá assistindo? Que BBB é esse que tá É acontecendo na verdade. TV dessas torcidas? E era uma coisa, sim, totalmente à parte, descolada mesmo do que estava acontecendo. É E todo mundo bem ficava, como lembrado. assim? Como assim? Então, tipo, isso tá acontecendo desde que a galera, quando saiu a lista, adotou elas, né, obviamente, pela aparência, e aí isso tá acontecendo desde o começo. Não, é uma distorção de realidade que nem a Wanda fez isso em Westview tão grande, distorceu tanto a realidade que nem o povo faz, porque foi isso. Eles não torcem pelas pessoas, eles torcem para o que eles idealizam das pessoas. É, E com a twist do seu Fifi, né, a vitrine, eles tiveram a chance de moldar a Renata aos olhos que eles queriam, né? Como eles desejavam que ela fosse. Sendo que não é natural, porque aquilo não é ela. E mais cedo ou mais tarde, essa personalidade que ela quer emplacar com a personalidade que ela é de fato, vai conflitar.
Porque o Big Brother ainda tem ainda uns diazinhos pela frente, tem semana turbo e tem dinâmicas, né? E então isso pode entrar em conflito. Mas uma coisa que pode entrar em conflito e que não entrou em conflito, né, foi quem tem que citar, porque nisso eles resultaram sabendo informações, eles puderam formar um paredão, mas eles tiveram uma ideia que é interessante. Eles tinham a ideia de dividir os votos entre duas pessoas, porque se fosse o segundo mais votado, o Guilherme, que era o líder, podia desempatar e iria se comprometer. Eu achei essa Aham. ideia super válida. Assim, é muito interessante, porque se você bota, tipo, Aline e Vinícius, é interessante saber quem ele prefere mais entre Aline e Vinícius, né? E É, depende da configuração do paredão, podia ser o paredão que eliminasse Aline ou Vinícius, né? Então, assim, seria uma coisa interessante de ver. Mas aí, a nossa líder, a que teve informações privilegiadas e tudo, a grande jogadora, a sprint player, né, da casa, pensou, por que não vamos empatar ele com a sogra dele? Vamos votar 3 votos na Delma. sentido. E aí, Ananda, o que você achou disso? Eles tinham a faca e o queijo na mão, eles pegaram a faca, jogaram longe e meteram a mão no queijo pra botar na boca e ainda erraram. Cara, com quem que pensa que vou colocar ele com a pessoa que ele entrou, a sogra, com outra pessoa e pensar que ele iria cogitar salvar outra pessoa? Já em hipótese nenhuma isso ia acontecer, cara. Eles tiveram uma jogada inteligente e uma execução burra, porque quando que o Guilherme faria isso de não salvar a Delma? Em que mundo isso ia acontecer? E ainda mais com a Dani, que provavelmente entenderia qualquer uma pessoa que ele escolhesse. Eu acho que se fosse até. Eu acho não, se fosse até com o Diogo. Com o Diego, quer dizer, ele salvaria ela, não tem, não, tipo, não existe outra opção. É como se colocasse Aline para salvar Vinícius e outra pessoa, a própria Renata para salvar a Eva e outra pessoa. Não existe. Mas isso vem do medo das informações de fora. É, de fato. Essa não seria a dupla que eles colocariam no paredão, mas é Claro que porque não. General Renata chegou falando que tinha que ser essa dupla, porque não Ué, pode fortalecer não a Aline. colocaram a Aline por quê? Porque não pode Ah, fortalecer a Aline. Ela falou várias não vezes. Não iriam foi? votar na Aline, mas iriam chamar ela no Sincerão, foi o que foi dito, né? Não Aham. adianta. Se a Aline, se o destaque que ela tá tendo é no Sincerão, Não queria fortalecer a Aline porque Graciane ia sair de qualquer jeito. uhum, Então foi esse a jogada deles foi baseada nisso, totalmente baseada no que falaram pra eles do lado de fora. Falaram, não, a Graciane é a próxima eliminada, tipo, tipo, não não existe, não importa. tem jeito. Exato. E aí eles decidiram a jogada de acordo com isso. Eu acho que isso também, assim, o problema é que as pessoas não pensam às vezes da mesma forma que a gente. Isso pra mim mostra uma atitude extremamente covarde e extremamente sem, sem personalidade mesmo, sabe? Você tá indo de acordo, tipo assim, te deram o roteiro e aquele vídeo da Anitta, da blogueirinha comentando a Anitta e a bichinha vai Vai obedecer. É obedecer. isso. Vai obedecer. Não, pra mim, eu chamo de atitude completamente burra. Porque por mais que eu tivesse medo, tivesse tudo, gente, assim, se não tivessem botado a Delma, dava até pra gente tentar dizer, tá, foi interessante a ideia, a gente reclamaria da Dani, mas não reclamaria tanto pelo fato de ter a sogra do líder, sabe, Sim, empatado. Eu acho que o que pega mais é isso. É porque de todas as pessoas que podiam ser votadas para desempatar com a Dani, já que eles queriam votar na Dani também, a sogra era a eles última que eles deviam escolheram a cogitar. Porque assim, não tem que. Ai, vamos. O Guilherme vai ter que se comprometer. Gente, qualquer ser humano vai salvar sua dupla ali dentro. A gente dizia brincando, mas até a Vitória salvaria o Matheus. Né? Então, Assim. tipo, ele Né? Então, nem obrigou comprometimento nenhum, porque a pessoa que fosse salvar iria entender e a Delma, obviamente, que ia ser salva por ele. o que eu achei interessante foi que o Guilherme viu isso, né? Ele viu gesticulação, ele não pôde ouvir, né? Porque ele não tinha mais cartas para botar, mas ele pôde ver a gesticulação de 3-3 que estavam fazendo, e a Aline e eles cogitaram, tipo, e se eles também dividissem 3-3? Pois é, Não, pra eles mim, se tivessem deveriam ter feito isso, feito isso, teria sido né? perfeito, porque esse paredão teria sido só deles, não teria nenhum. Assim, embora que também não fez efeito, porque a Dani foi menos Não votada. faria menor diferença também em questão de eliminado, né? Seria só engraçado pra ver que eles rebateram a estratégia deles com a mesma estratégia que eles tiveram. É, exatamente. Mas eu achei pra mim, gente, foi o cúmulo da burrice. E falando em paredão, a gente teve a eliminação da Graciane com 51,38% dos votos. Gente, quem diria, hein? De quase 90% sair com 51%.
em menos de 15 dias, porque a Graciane tá Nossa, eliminada eu desde fiquei a segunda chocada. semana do Big Brother, gente. Desde a segunda semana a gente sabe que se a Graciane bater no Basicamente. paredão é tchau. Mas ela foi eliminada no paredão com um pouco mais de 119 milhões de votos, que agora é a maior votação desta temporada. E a gente pode debater várias vertentes. Por exemplo, a gente sabe ó, que a gente vou trazer logo os dados aqui para debater, porque no voto, no voto geral foi os 51,38 para Graciane, foi 5,02 para Dani, mas foi 43,6% para Eva. E com esses 43,1% para Eva, ela recebeu mais votos que todas as outras pessoas que ficaram no paredão ainda. Ela teria sido, né, assim, foi quanto maior a votação e maior a sua porcentagem, é o número de voto grande também. E o voto único, a Eva teve 45,73 e a Graciane, rejeitada, teve 46,48%. Tá aí o grande segredo dessa temporada, que é o voto único, finalmente mostrando a que veio. E aí, Ananda, o que você acha que tira desse paredão? Porque, como eu falei, a eliminação da Graciane pra gente era previsível, mas a leitura do que a gente tem com esses dados mostra outra coisa, né? Eu acho que a gente pode tirar, né, que não tá tudo perdido, assim, apesar de fato elas terem uma torcida muito votante, não, eu acho que não é nem tão de tamanho, é grande, mas não é enorme, só que elas são muito engajadas, né, diríamos até desocupadas, assim, muitas aposentadas, muitas pessoas já mais velhas, e aí é muito voto, realmente. Só que aí a gente pega o voto único, que é a galera que vai lá, vota uma vez, tipo, eu votei uma vez, né, do caso, acho que eu votei, se dei 10 votos também, depois foi muito. Então, aí a gente já pensa, porra, é a Graciane, sabe? Tipo, uma pessoa que, como vocês falaram, tá eliminada desde a segunda semana. Uma pessoa que a rejeição só foi crescendo. Só foi crescendo. E ela não iria diminuir uma rejeição em uma semana. Não nesse ponto. Então, de fato, foi a outra torcida, né? O outro lado que estava tentando manter, eliminar a Eva. E não vou dizer que foi apertado, mas que passaram sufoco, passaram. Eu acho que foi o que torna curioso é que, por exemplo, foi na semana que a dupla da Eva foi votada para ter informações externas. E a gente isso mostrou o outro lado da moeda, né? De você ter muitas informações e ter algumas atitudes. Porque a Eva tomou essa porcentagem, uma porcentagem que a gente não imaginava a Eva tomando uns dias atrás, Jamais. né? Eu pensei que a A gente não Graciane ia sair com imaginava. 70% acima. O que era um paredão fácil para eliminar a Graciane, ela saiu de forma fácil, né? Porque não foi apertada, mas segundo o Tadeu, o resultado mudou. Mas só de falar que o resultado mudou, quer dizer que em algum momento a Eva estava na frente para sair. Isso não é uma coisa Sim, que era para sim, acontecer contra a exatamente. Graciane, né? Porque o povo falou tanto que a Aline tomou 30 e poucos por cento dos votos com a Tamires, que é rejeitada. Gente, ela tomou 43 com 119 milhões de votos em jogo. E como a Ananda falou, eu acho que aí é que entra aquilo que a gente vê desde o Big Brother 22, que foi o do Arthur. Ele teve uma vitória expressiva, né, de votos, assim, foram milhões de votos mesmo para ele vencer, sendo que a gente não via isso convertido em público, né, para ele, pessoas andando ao lado dele. Mas é aquilo que mostra, a torcida das Renatas são forte de voto, É embora a engajamento de diferença torcida, tenha, né? embora tenha 15 milhões, eu acho que dependendo da temporada 15 milhões se tira muito fácil, se tira na edição, né, assim, essa diferença de 15 milhões, porque às vezes é 1 milhão de votos por minuto, o programa dura 1 hora, né, então, É quando verdade. tá engajado, e quando vê isso, a gente vê que a torcida do Fantástico, dos anos 50, é a gente, tipo assim, o povo que nem a gente, dá o voto único e tchau, ajudei. De Tá fato, aí. Né? Porque pode ver, gente, porque assim, pra Eva ter 40 e poucos por cento do voto com o voto único contra a Graciane, é porque esses votos únicos estão de algum lado. E é uma questão que eu sempre levantava aqui. Eu falei que pra gente saber de fato a força desse fandom, das Renatas, eles tinham que ir pro paredão apertado. Esse não foi é. muito apertado, mas deu Tem pra que ver pegar um a força paredão de deles, né? torcida, né? Tem que pegar um É, paredão com uma outra pessoa que tenha torcida. Atualmente, eu diria que uma vitória, até não sei se o Guilherme, ou então duas torcidas, tipo Vitória e Aline contra uma delas. Aí eu ia ver. o pior é que o Guilherme eu nem acho nem tão forte. Eu acho que o povo simpatiza com ele, mas não ao ponto de se dedicar por ele. Eu acho que gosta. Não é Faz sentido, torcida, faz né? sentido. Eu acho, porque, por exemplo, eu sempre achava que falava isso, né? Como falei, delas mostrarem o valor dela na votação, porque, na minha percepção, e ainda continua, o voto único tá do lado dos anos 50, tanto que foi o que salvou a Vitória de Paredões. Ela foi salva pelo voto único. Ficou literalmente a Sim. primeira vez na história que o voto único salvou alguém foi com a Vitória. Em paredões importantíssimos. O voto único deu 70% dos votos únicos foi pra Vilma e pra Diogo. Naquele paredão que o Diogo saiu.
né? Foi Aham. muita coisa. Então, dependendo das configurações, os resultados se tornam imprevisíveis. Pode ter uma final previsível, pode ter, mas o meio do caminho ainda pode ter umas alegrias para alguns fandoms, né? Depende, de todos os lados pode ter alegria, porque vai depender muito de configuração. Porque, por exemplo, eu sei que a Aline está eliminada no próximo paredão que for. Eu já sabe, a gente sabe disso, né? Mas tem chance dela sobreviver se no paredão junto dela tiver Vitória, tiver Exatamente. Diego, É isso que né? eu Porque digo. assim, e se a outra pessoa que tiver for um Mike? Então acho que esse paredão pra mim também não disse que o Big Brother tá acabado, que tá definido. Muito porque o povo no Twitter é muito derrotista. Nossa, a gente E perdeu, muito gente. dramático. Nossa, o Big Brother tá claro que eles querem que vença. Assim, tá, a única pessoa que eu acho que tá claro que eles querem na final é a Vilma, porque realmente escondem muita coisa dela. Mas fora isso, eu não vejo porque a gente, como eu falei, gente, é passar sufoco contra a Graciane, não foi uma Não, votação apertada. Se sinceramente, eles tivessem eliminado, tipo, a Vitória ou o Diego aquele com essa voto votação, eu único, dizia, eles ganham agora. Porque foi Vitória ou Diego que tem torcida. Mas, gente, a Graciane não tem torcida. Foi tudo na base do ranço dos dois lados. aquele voto único, sinceramente, esse temporada tá sendo assim uma redenção pro voto único muito forte, assim. Ele tá realmente dando para ver que faz a diferença, né? Eu já falei, voto único fala muito mais sobre o voto único fala muito mais sobre a verdadeira rejeição do que as pessoas imaginam. Eu já falei, E tem sobre o gente que verdadeiro voto público que não é único. torcida, né? Sobre o verdadeiro Isso. público que não é torcida engajada, que passa 24 horas votando. Sobre o Aham. público das antigas, o público que É, mandava um SMS, que fazia uma ligação, enfim. tipo, a minha mãe, ela sempre faz questão de dar voto único. Às vezes ela dá um voto de torcida, vai alguns votos de torcida, mas ela, voto único ela dá. Entendeu? É esse povo que tá dando voto único. O que os anos 50 tem que fazer é melhorar no voto da torcida, diminuir essa porcentagem na torcida, focar mais nos seus mutirões, porque sabem que com voto único eles estão com mais força. E é aquilo, o voto único veio para separar quem de fato assiste o programa e dá aquele voto despretensioso para quem de fato é engajado no programa, e não necessariamente quem é tão engajado no programa assiste o programa pela televisão, né? É Assiste aquela pelo coisa recorte. também, né? A torcida dos anos 50, dependendo de quem seja, não tem tanto tempo assim para e nem não digo nem tempo, eu digo disposição, vontade de estar votando também, porque eu odeio votar. Por mais que eu adore aquele participante, eu não simplesmente não voto. E eu sei que igual a mim tem muita gente. Mas chegamos à conclusão de que o Big Brother não está definido ainda. E coisa boa, né, gente? 9 semanas, ó, na 9ª semana a gente tá indo pra 10ª, já começou a 10ª, e não tem uma definição Eu acho de, que faz muito de tempo BBB. que não acontece isso, né? Assim, que a gente não tem um Big Brother que já Aham. tão pra frente, não tem assim, dizer, não, essa pessoa é favorita disparado. Real, assim, não tem. Uma notícia de quarta, né, que fecharam um quarto fantástico, eles agora são Nordeste, mas atraindo a energia do Nordeste pra eles. E, gente, vocês querem que eu Desejo de solte uma eliminação. bomba aqui agora? Porque, por exemplo, Uhum. primeiro eu faço a pergunta. Ananda, você gosta do Guilherme, não gosta do participante? Sim, gosto. Chega a torcer pra ele ou não? Você torceria pra ele vencer o Big Brother? Acredito que torceria, sim, dependendo como ele vai se comportar agora pro depois. Laura, você torceria pro Guilherme ganhar uma final do Big Brother? Sim. Então, vou soltar a bomba, porque pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, nós estamos do lado de Sônia Abrão, porque ele é o favorito dela. E aí, o que a gente faz com essa notícia? Eu não acredito. Eu vou retirar minha torcida. Eu acho E que aí, vou o ter que a que gente... mudar meu E voto. agora, o que a gente faz? Gente, se vocês perceberem que os outros episódios do Big Brother, a gente comentando ano passado, ano retrasado e outro, sumirem, foi porque não a gente não xingava, a gente criticava quem tava do lado da Sônia Abrão todo ano. Mas é porque, Gente, gente, a Sônia Abrão já está no estado, já que só falta o corte Chanel, né? não, Mas com foi muito certeza. Me curioso. surpreende ela não tá torcendo pra Renata e pra Eva, né? Mas é porque geralmente a Sônia Abrão é masculina, né? É homem, né? É porque ela devia estar torcendo pro Diogo e ele saiu já. É, o que chega mais perto de um pãozinho em atitudes, assim, é um genro muito querido pela sua sogra, né? Assim, é o mais perto que De chega. fato. Mas eu tinha que trazer essa bomba pra cá, porque eu vi o Twitter aparecer na Nossa, timeline. eu Nossa, fiquei chocada agora. eu tô repensando Por essa eu não agora esperava. meu voto único no genro, se vai ou nele ou não, não vai. Mas, né? Sônia Abrão às vezes acerta querendo errar, tá vendo? Ou erra querendo acertar, né? Mas tá aí. Antes de continuar,
Eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros. Todas as quintas falando do Big Brother Brasil 25. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indique para os amigos que também curtam reality shows. Estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky, todas as outras redes sociais. Basta digitar Extra Podcast, minha rede social, da Laura, do podcast, da Ananda. Tá todo mundo lá, quem tá comentando Big Brother, a gente tá soltando indireta pra fandom, a gente tá surtando, fazendo Brigando. teoria, brigando. Tá uma delícia. Tem coisa que a gente não pode falar no podcast, mas a gente tá dando RT lá. Então a gente tá endossando por baixo dos panos. Né? Então assim, mas tá lá aparecendo. Mas vamos voltar a falar do BBB, que agora a gente vai pro destaque da semana, né? Que toda semana nós, os convidados, escolhemos os participantes que foi destaque. Foi por motivo bom? Foi por motivo ruim? Foi por qual motivo? É o nosso coração que vai decidir. E para você, Ananda, quem seu coração tá mandando escolher como destaque dessa 9ª semana do BBB e por quê? Ai, não tinha como ser diferente, não tinha como não ser para mim o destaque a Aline. Não tem como a reviravolta que ela deu assim no jogo, do jeito da forma que ela se reinventou, para mim, não tem como não ser ela o destaque da semana. Tanto como postura, né, quando a partir do momento que ela percebeu o que estavam querendo colocar nela, o card que estavam querendo colocar nela, ela foi muito sagaz de entender que ela tinha que ter uma mudança de postura. E assim, fora que também ela tinha sido chamada a atenção do Tadeu, naquele Sincerão que foi assim um grande mico. Enfim, tudo isso, eu acho que foi tudo isso colaborando para tornar a jogadora que ela está sendo hoje. Então, para mim, ela é o destaque. E para você, Laura, quem vem como destaque essa semana? Pra mim, destaque na semana, surpreendendo a todos, eu falei pros meninos, vai ser a Delma. Pô, jamais achei que ia acontecer isso. Por quê? A Delma é uma personagem que é difícil no programa. Ela às vezes se nega muito a jogar, né? Mas porque eu acho que ela teve um bom momento. Eu achei que ela ia deitar para as meninas acusando ela, mas ela não fez isso. Me deixou orgulhosa. Ela manteve que ela não gosta e falou na cara que foi muito bom. Mas porque pra mim ela deu. A melhor frase da semana é a frase que resume a Renata e a Eva. A Vilma não, que eu acho que a Vilma sempre foi meio assim. Precisou sair do jogo para aprender a jogar. Para mim essa frase foi muito boa. Eu achei legal que ela teve o culhão de manter as perspectivas dela, né? De falar, assim, inclusive o caso de Vitor me lembra muito. Vocês lembram no BBB 20 que teve o Radbala que falou na psicóloga que falou que se a casa tivesse em Belém, ia dar todo mundo pra ele. Eu pensei muito nisso. Eu pensei muito nisso nessa hora, porque eu acho que é uma coisa que você tem que pensar muito na hora para não desistir, não jogar. Jogar. Como é A que fala? Eu toalha. esqueci a expressão. Jogar toalha. Você tem que pensar assim, tipo, é porque não era eu lá. Se tivesse eu lá, minha torcida tava lá. Então, eu pensei nisso. Eu acho que a Delma meio que abraçou isso e eu fiquei, assim, orgulhosa dela. Eu não achei que ia ser assim. Então, achei que ela se manteve ali e precisou sair do jogo primeiro jogar. Que é uma coisa que eu vou repetir muito pra Renata e Aline de ranço, né? Agora que saiu é fácil, né, Renata? Agora que saiu é fácil, né, Eva? Aline não, perdão. Agora que saiu é fácil. A Aline sabia, ó, sem sair da casa. Não, e a Aline, pra mim, seria destaque. Ela não é minha escolha, mas quando já que a Ananda trouxe, foi engraçado que pra mim ela é destaque já no momento do aqui, já é destaque da Só por isso. temporada. A Delma também maravilhosa, porque, gente, a gente precisa disso. Delma sem paciência. Tava com muita paciência, muita falta de vontade. Ela tava nos outros serões. Mas tem quotes que foram maravilhosos, que quando ela olha pra Eva e fala que ela não veio pro Big Brother procurar filho, porque os filhos dela estão em casa. Isso que Isso é pegou engraçado, fundo na né? Eva, né? Ela tava muito de saco cheio, a Delma. É. E eu acho engraçado que. Eu vi até um tweet falando que é isso assim: parem de projetar figuras maternas nas pessoas mais velhas no Big Brother, né? Que elas não estão ali pra ser mãe de ninguém, né? Nem a Vilma, nem a Delma. Tá ali pra ser mãe de ninguém, Verdade. né? De ninguém. E um corte também que eu achei muito bom foi do Vinícius, quando o Vinícius fala pra Vilma que se o Diogo fosse bom, ele ainda estaria Ele ali. tava lá, nossa, Ela isso dá foi uma risadinha, mas eu sei que ali pegou muito bom. fundo. E de uma forma que eu adorei, Isso né? foi muito bom. Foi muito bom. Mas o meu destaque não vai surpreender ninguém, porque eu pondero as coisas em tudo, porque não tem como a gente não trazer a Renata como destaque, porque pra mim é um destaque negativo. Eu trago como negativo porque ela conseguiu acreditar numa fadinha vestida de verde.
pintada com verde na cara. Mas eu acho que é negativo porque eu acho que ela voltou do pior jeito que se volta, com soberba. Mas os fãs dela vão gostar, né, dela ser assim. Já gostam dela sem ela ser assim, sem ela ser nada, né, no Big Brother, assim, tava gostando, mas eu acho que ela porque foi por causa dela que rendeu a Delma ficar sem paciência, a Aline chamar de soneca dos sete anões, pra mim tem um corte maravilhoso também. E por favor, quem fez a versão gospel de 127 horas, podia pegar esse corte da Aline e transformar também, pra viralizar, hein, porque seria muito bom lá. Mas tá aí os destaques, mostrando as vertentes do Big Brother, a Aline, a Delma e a Renata. Agora vamos para aquela parte que a gente gosta de prever o futuro, que é de dizer quem vai vencer o Big Brother. Quem tá na nona semana, né? E não sabe ainda quem vai vencer, que as opções da gente mudam, tá mudando a cada semana. O Tonho não respondeu, o Tonho tinha ido para Guilherme, né? Surpreendendo todo mundo semana passada. Eu vou manter o voto nele do Guilherme, já que ele não tá aqui. A Nanda, quando veio aqui, você se lembra, Nanda, que você veio aqui Lembro. na terceira semana e falou dois. Olha, você teve o privilégio, você teve a vitrine do seu Fifi, você entrou com vantagem aqui no podcast e escolheu Vinícius e Guilherme. Depois dessas 6 semanas que passou, quem seria a sua aposta? Você manteria ou você já muda a sua percepção? Eu acho que eu mudo, porque eu de fato vejo que eles não têm torcida forte ao ponto de que vão conseguir assim ganhar. Eu acho que eu não sei, eu tô muito em dúvida. Você sabe que, tipo assim, eu consigo, tirando o Mike e os gêmeos, eu acho que eu consigo ver todo mundo ganhando ali. Então, deixa eu ver quem que eu vou apostar. Acho que vou apostar na Aline, não, na Vitória, que ela tem uma torcida forte, né, de um certo engajamento, e eu acredito que todo mundo do grupo lá, do fandom do grupo dela, daria o prêmio para ela, eu acho. E você, Laura? Laura, você veio de 2 semanas seguidas apostando na Aline. Aí, vai manter? Vai continuar sonhando alto? Vou manter minha torcida pra Aline, que eu acho que tá dando sorte pra ela. Você percebe que ela tá só nas reviravoltas? Mas, assim, eu torço pra Aline, mas eu acho que ela não tem chance de ganhar. Não, na Fazenda a Aline já tava com o cheque assinado. Isso é certeza. Né? Que É na verdade. Fazenda, que tudo que choca o Brasil no Big Brother na Fazenda é um dia normal. Né? Então, assim, na minha aposta, eu apostei na Vitória semana passada, mas eu vou mudar, né? A Nanda foi na Vitória, então eu vou mudar. Eu vou trazer uma pessoa que eu apostei lá no comecinho, que foi a Raíssa, brincadeira, né? Por isso que a Laura que manteve a Raíssa vai eliminar. Vai ter uma casa de vidro e ela vai voltar, e a Raíssa vai voltar, vai virar um circo de vez o Big Brother. Não, mas eu vou apostar na Renata. Porque eu acho que, com base nessa votação, por mais que eu diga que não esteja definido, eu acho que com a Renata no paredão, ela vai mostrar ter mais força do que a Eva teve. E eu ainda preciso de uma resposta de um paredão mais pesado para todos os lados, né? De que, assim, tipo, eu preciso de 2 anos e 50 e uma pessoa forte do Fantástico, tipo Eva ou até a Vilma, para ver o que acontece com a votação. Mas eu aposto na Renata porque se esse paredão rolar um desestímulo de voto da torcida, aí não tem voto único que salve. Mas ela faz essa linha, gente, infelizmente, né? A linha apática que a temporada pede como vencedora. Não sei porquê. Eu vou apostar. Mas seguindo aquela teoria, né, gente? Se eu apostar a pessoa definhar no jogo, tá valendo também, né? Então tá aí. A Laura apostou, tá dando sorte na linha. Eu tô apostando, a pessoa tá decaindo. Então vamos lá. Porque eu apostei na Vitória, a Vitória sumiu essa semana. Ai, meu Deus. Verdade. Né? Então, assim, vou na Renata, vai que ela suma ao ponto de eliminada, de verdade. O reflexo do sumido foi dela. O Diego estava meio sumido, mas dela também foi porque a Renata, a general, chegou e eliminou. Não vai mais colocar ela, o que aí foi inteligente, né? Tipo, que ela não vai aparecer mais, mas foi por causa disso. Eu acho que eles teriam facilmente colocado ela em paredão de novo. Tá aí. Verdade. Esses são nossos achismos de vitórias do Big Brother. São nossos comentários sobre a nona semana. A 10ª semana tá rolando. Vamos ver que dinâmico o Big Brother promete. Eu sei que amanhã tem jogo. Amanhã na quinta, né, gente? Tem jogo do. Quem tá assistindo esse episódio, no caso, que a gente gravar na quarta. Tem jogo do Brasil. O Big Brother vai começar tarde, vai começar às 11h30 da noite. Terça-feira de eliminação vai começar de 11 horas da noite o Big Brother, porque tem jogo da seleção. Ou seja, o Big Brother, 1h da manhã, a gente vai estar quase acordado 1h da manhã pra ver a Aline ser eliminada. Né? Na teoria é isso que vai acontecer. Mas eu espero que na minha semana de aniversário venha
a liderança da Aline. Eu quero a Aline líder 2 semanas seguidas e na terceira semana o Vinícius Anjo. Pra, assim, um mês, porque Aí assim ela chega sonhou, na né? semifinal. Sonho, Aí sonhou. olha, um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Eu quero isso pra Aline, eu quero essa pra Aline. E é isso. E antes de terminar, eu só quero dizer que, gente, que discurso ruim do Tadeu. O áudio até sumiu. Eu tinha anotado aqui pra falar, mas o áudio sumiu e que discurso sem pé e cabeça. Eu não tava aguentando mais. Durou mais do que aquele homem ganhando o Oscar, que parecia eterno. Mas foi muito ruim. Mas tá aí. Nossas redes sociais na descrição. Muito obrigado, viu, Ananda, pela participação. A gente tá aqui conseguindo englobar o Brasil quase todo hoje no podcast aqui. Bem, Sim. cada região mandando um representante pra cá. Muito obrigado, Diversidade. viu? Obrigada, gente. Sempre bacana. Espero que na próxima vez que você vier aqui seja uma eliminação feliz. Eu sempre digo isso. Teve uma eliminação, não foi tão feliz, mas podia ter sido. Quem saísse, a gente tava no lucro, né? Assim, Poderia praticamente, no ter Big Brother. sido, meu Deus. Eu até falei, né, pra você, assim, tomara que seja uma eliminação boa, com a Eva Foi por saindo, mas tão pouco. foi tão pouco. Foram por mais uns 5 mutirão, gente, de verdade, puxado, resolvia isso no Instagram. Um Mas pouquinho tá de, aí. um pouquinho de gente mais desocupada, se a gente pegasse assim um feriado. Agora, se só bastava ter tido uma noite de bingo, aí não tem esses votos todos. Os votos da Eva na Graciane tinham diminuído. Porque o povo estaria no bingo, as senhorinha, né? Marcando o bingo, que é muito melhor ganhar um liquidificador do que ficar Com votando em Big certeza. Brother. Até eu iria pra um bingo, gente, pegar um liquidificador. Mas tá aí. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta e até lá. Tchau. Tchau.